Ultrassom e as suas aplicações. O que é o ultrassom? O som gerado pela propagação de uma vibração em um meio elástico, sólido, líquido e gasosos, tem servido ao homem associado aos mais complexos métodos de interpretação das perturbações do ambiente em que vive, desde a comunicação, a fala, até a emissão de sons produzidos pelas mais variadas fontes. O homem se utiliza diariamente dessas vibrações para melhorar a sua sobrevivência. Podemos definir o ultrassom como ondas sonoras com frequências situadas acima do limite audível para o ser humano, acima de 20.000 Hz, como vemos aqui no exemplo. Também certos animais eles conseguem ouvir sons que vão além desses 20.000 Hz, que a gente vai falar mais daqui a pouco. E quem descobriu o ultrassom? As ondas de ultrassom elas são geradas por transdutores ultrassônicos. De maneira geral, um transdutor é um dispositivo que converte um tipo de energia em outro. Nesse caso, a energia elétrica em energia mecânica. Esses transdutores são compostos por materiais piezoelétricos, que apresentam um fenômeno conhecido como o efeito piezoelétrico, descoberto por Pierre-Jacques Curie em 1880. Esse efeito consiste na variação das dimensões físicas de certos materiais sujeitos a campos elétricos. O contrário também ocorre, a aplicação de pressões como as acústicas, que causam variações nas dimensões de materiais piezoelétricos, provocando o aparecimento de campos elétricos. Ao se colocar um material piezoelétrico num campo elétrico, as cargas da rede cristalina interagem com o mesmo e produzem tensões mecânicas. Como vemos aqui o exemplo do efeito. O efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de onda e um observador. Esse fenômeno ele acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda propaga-se. Vamos ver aqui no exemplo que a gente colocou. Assim, mesmo que a fonte das ondas ou observador mova-se, a velocidade da propagação da onda não será alterada, como vemos ali. No entanto, ocorrerá uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda, captada pelo observador, como a sirene de uma viatura ficando mais distante. Bom, então, alguns animais, eles são sensíveis à extensão da onda ultrassom. Os seres humanos, eles são capazes de ouvir sons que se estendem em uma frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, sons de frequência acima de 20.000 Hz e sons abaixo de 20 Hz não serão captados pelo ouvido humano. É, Alguns animais eles são capazes de ouvir perfeitamente os ultrassons, como é o exemplo dos morcegos. Eles são um bom exemplo, porque além deles ouvirem o ultrassom, eles também podem produzir esse comprimento de onda e eles usam isso em seu radar, ou a ecolocalização deles, que pode ser usada para detectar presas e obstáculos que estejam em seu caminho. Então, aqui na imagem dá para ver como que ele faz. Ele emite o som e o eco que volta vai informar ele o que tem à frente. Os sons que eles produzem podem ter uma capacidade de 100 kHz até 200 kHz. Então, aqui, ó, de 0 ao 20 é o infrassom, que é ouvido pelos elefantes, etc. Aí do 20 ao 20.000 é o ouvido humano, que é o que a gente consegue ouvir, e do 20.000 acima é o ultrassom. Os golfinhos também são exemplos de animais que usam o ultrassom para se comunicar e também escutam o ultrassom. Bom, vou falar um pouco sobre os efeitos do ultrassom. O ultrassom, quando ele é exposto, quando somos expostos ao ultrassom, ele pode causar algumas mudanças biológicas, por assim dizer. Pode ocorrer o aumento da permeabilidade das membranas e também uma maior difusão celular, o aumento do transporte dos íons de cálcio através das membranas das células. Então, o ultrassom vai desencadear uma desregulação do transporte de íons cálcio entre as células
a degranulação de mastócitos, a liberação de estaminas e agentes quimiotáxicos, o aumento da síntese de colágeno, o aumento da elasticidade do colágeno, e também aumenta a taxa de síntese de proteínas. E também tem alguns efeitos térmicos que eles causam nas pessoas, que é o aumento da taxa metabólica dos tecidos. Então, o ultrassom ele vai aumentar a taxa metabólica, ele vai aumentar a velocidade do metabolismo, causando mudanças vasculares, o aumento da extensibilidade do colágeno, então a pele pode ficar mais, como posso dizer, flexível, o aumento das propriedades viscoelásticas dos tecidos conjuntivos, a diminuição da sensibilidade dos elementos neurais, então você vai diminuir o teu sensível, assim, você vai ficar mais sem sensibilidade, por assim dizer, e a diminuição dos espasmos musculares, e também o aumento da taxa de atividade enzimática. As aplicações do ultrassom na medicina. Então, a ultrassonografia, ele possui uma unidade básica denominada transdutor, que é a sonda. E esse elemento básico ele vai converter uma forma de energia em outra. Já a formação de imagem, o princípio pulso eco refere-se à emissão de um pulso curto do ultrassom pelo transdutor. Então, na medida em que esse pulso vai atravessar os tecidos, ele é parcialmente refletido pelas interfaces de volta ao transdutor. Em geral, 1% da energia sonora incidente é refletida e o restante continua sua trajetória através dos tecidos. O equipamento ele vai guardar um tempo gasto entre as emissões de pulso e a recepção do eco, transformando-o em distância percorrida. Na representação do eco, após a emissão do pulso do ultrassom, eles interagem com os tecidos e os ecos refletidos ou dispersos. São transformados em energia elétrica pelo transdutor e processados eletronicamente pelo equipamento de formação de imagem. Ele vai auxiliar em doenças. Ele vai existem vários tipos de transdutores de ultrassom, então sendo cada um adequado para um tipo de exame. Por exemplo, o transdutor convexo ele é mais adequado para o exame de abdômen e pelve, e o linear é mais adequado para o exame de tireoide e mamas. E ele também é utilizado na medicina veterinária. Então, no uso terapêutico, as ondas elas vão ser emitidas com pequenas interrupções, o que não produz efeitos térmicos decorrente do intervalo entre a transmissão das ondas, que permite ao tecido dissipar o calor recebido, mas também é capaz de estimular a cicatrização e diminuir os sinais inflamatórios, sendo mais indicado no tratamento de lesões agudas, diminuir espasmos, ativar o ciclo de cálcio e estimular as fibras nervosas.